Fala pessoal, tudo bem? Você está pensando em comprar um carro elétrico? Com certeza você está preocupado se esse carro vai dar muita manutenção ou não. E essa foi a mesma pergunta que eu fiz, como eu tenho falado, eu acabei de comprar um carro elétrico. E eu estou compartilhando aqui o meu processo de decisão para que você também aí possa juntar aí a minha opinião junto com a de outras pessoas sobre o tema. Eu não sou um influencer, não estou defendendo nenhuma marca, não preciso convencer ninguém também, mas eu estou aqui batendo um papo te mostrando por que eu acho que ah, esse carro pode ter principalmente os carros novos, que você sabe a procedência, pode ter um bom custo-benefício quando a gente fala de manutenção. E eu pedi aqui para o Gemini fazer uma ilustração aqui para eu poder mostrar quais são os principais pontos de manutenção que você vai ter que se preocupar com o carro elétrico. Como eu disse aqui, eu acabei de comprar um carro elétrico, comprei um carro zero, que tem garantias, né? Uma garantia até bastante grande. As revisões são de 20 em 20 mil quilômetros ou um ano, que acontecer é primeiro. A bateria tem uma garantia de 8 anos, quilometragem limitada e aquele blá 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 que você ouve dos vendedores aí quando vão vender o carro. Mas eu queria que a gente conversasse aqui sobre 4 itens que são super importantes, que você vai ter que cuidar. Não é um ponto assim que às vezes dá para esperar os 20 mil quilômetros, né? Talvez você vai ter que ficar um pouquinho mais atento com esses itens entre as revisões, principalmente. Então, o primeiro ponto aqui é pneus e alinhamento. Por que isso é importante? Se você está pesquisando, você já sabe que os motores elétricos têm uma tração de muito forte, muito maior, na verdade, do que os carros a combustão. A entrega de tração é instantânea, né? Então, isso faz com que a roda de tração, ou seja, o eixo aonde está o motor elétrico, acabe judiando, vamos chamar assim, um pouquinho mais os pneus, aumentando consequentemente o seu desgaste. Então, o carro elétrico, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com os pneus e, se possível, fazer rodízios aí para que você chegue no final da vida dos 4 pneus. Isso é até polêmico, não quero entrar muito se é o ideal ou não, mas é algo que você vai ter que prestar atenção. Existe também a necessidade de ter um critério um pouquinho maior na hora de comprar um pneu para um carro elétrico. Não necessariamente qualquer pneu é o ideal. Tem pneus que são mais macios e podem sofrer desgastes maiores, mas é uma coisa que você vai ter que ficar atento. Isso você tinha em qualquer outro carro. Nos elétricos, especialmente, você vai ter que ter um cuidado um pouquinho maior, tá bom? O segundo item é a bateria de 12 volts. Sim, o carro, apesar de ter uma bateria grande para fazer o motor elétrico funcionar, o sistema ele é alimentado por uma bateria de 12 volts. Então, essa bateria ela é muito uma parte que alimenta o cérebro do carro para você ligar ele. Então, a manutenção dessa bateria tem que ser criteriosa, porque senão você pode ficar na mão. Existem relatos aí de carros elétricos que, apesar de ter muita carga na bateria, perderam a carga na bateria de 12 volts e aí tiveram que fazer, né, fazer a troca, a substituição, só que você fica na mão. De novo, isso é um item também do carro a combustão que você tem que olhar. Então eu não vejo nada de muito diferente, né? O terceiro item é o fluido de arrefecimento. Mais uma vez, o fluido ele é um item que você vai ter que olhar no seu carro a combustão. Só que lá ele funciona para refrigerar o motor. Aqui no carro elétrico ele funciona para refrigerar a bateria. E por que isso é importante? Porque se descobriu com o avanço da tecnologia de que as baterias que trabalham em temperaturas muito quentes, elas acabam danificando mais rápido. Então, os grandes fabricantes adotaram um sistema de arrefecimento igual a um carro elétrico mesmo, que tem um radiador. Deixa eu ver se eu encontro aqui acho que eu não vou encontrar esse sistema aqui para mostrar para vocês, que eu estava fazendo um outro vídeo. Não vou encontrar aqui.
Mas ele tá aqui, ó. Deixa eu achar rapidinho aqui para vocês aqui. Esse aqui é o meu gerador de imagens aqui para apresentar nos vídeos. É o Gemini, tá? Não é nada demais. Mas aqui é um exemplo. Você tem um sistema de arrefecimento que mantém as baterias na temperatura ideal de funcionamento. Ou quando estão carregando, ou quando você está demandando muito, descarregando muito essa bateria. E esse sistema tem um reservatório igual de um carro a combustão, mas a função dele aqui é exclusivamente refrigerar a sua bateria. Agora vamos ver se eu consigo encontrar aqui de novo o vídeo que eu estava falando aqui para voltar à tela. Então tá ótimo. 3 primeiros, todos eles muito semelhantes a um carro a combustão. E por último, um cuidado especial com os freios. Por quê? Porque o carro elétrico ele tem um sistema de regeneração da bateria que faz com que o próprio motor elétrico atue como um freio motor para evitar que você tenha que usar o freio e de alguma maneira ele regenera a bateria. Então o que tem acontecido de alguma maneira com os carros elétricos é a vitrificação dos freios, ou seja, por falta de uso, olha que interessante, as pastilhas podem vitrificar. Então tem uma recomendação de que ao usar um carro elétrico, você deve também utilizar os freios, mesmo se você está ali num sistema de regeneração muito forte, que acaba freando o carro para você sem que você pise no freio, de vez em quando, uma vez por semana, utilize ali com mais força ali um pouquinho as suas pastilhas para que você tenha aí não corra o risco da vitrificação. Isso não é uma recomendação específica, isso é uma pesquisa que eu fiz que mostra que existe essa possibilidade. E esses são os 4 itens que você teria que cuidar do seu carro elétrico, principalmente um 100% elétrico, entre as revisões. Lógico, você vai ter que calibrar pneus, lavagem, todas aquelas coisas básicas, mas a grande vantagem é que você não vai ter a manutenção de diversos outros itens. Por exemplo, óleo de motor, óleo de câmbio, o fluido de freio aqui também é importante, aqui não menciona, mas isso você vai fazer numa revisão de 20 mil quilômetros, né? Então, assim, eu acho que a revisão dos carros elétricos, elas têm um custo mais baixo. Não significa que consertar esses carros quando eles quebram de fato seja mais barato. Mas a gente espera não ter esse tipo de problema com carro novo. Então, a manutenção do dia a dia é o que a gente está olhando. E esses são os 4 pontos principais que eu recomendo que você fique atento aí e que estão abaixo dessa minha pesquisa, que os donos de carro elétrico muitas vezes não prestam atenção. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. O objetivo aqui é compartilhar com você um pouco dos estudos que eu fiz para decidir se eu entrava nesse mundo ou não. E a princípio eu estou sendo convencido de que essa é uma opção viável sim, dentro dos meus critérios. Um carro de uso urbano, que eu não pego a viagem, que eu tenho um wallbox na minha casa para carregar, então à noite o carro está carregando. E vamos ver, se essa experiência não for boa, eu vou trazer aqui para vocês também, porque eu acho que a intenção aqui do YouTube é que a gente compartilhe as coisas com o maior fundo de verdade, para que quem está buscando conhecimento de fato tenha uma opinião aí sem interferência, né, de fabricantes e tudo mais. Você está gostando desse conteúdo? Marca aqui, na verdade segue o meu canal, dá um like aí, preciso fazer um engajamento aí, o canal está só começando, tem muita coisa bacana aí para a gente assistir no futuro. Um abraço pessoal, obrigado, até o próximo vídeo.